Existem momentos na vida em que a questão de saber se pode pensar diferentemente do que pensa e perceber diferentemente do que se vê. É indispensável para continuar a olhar ou refletir. Michel Foucault. Organizando releituras e revisitações. Surge uma necessidade de recapitular e reafirmar o que eu quero de fato. Às vezes fica confuso. Qual é a minha linguagem de dança agora? Na teoria, você vai ter que pesquisar como abordar essa linguagem. Como eu pesquiso isso? Até agora me deparei com barreiras e incômodos. Minhas percepções me mostram que o raciocínio segura a dança que sai sem eu mandar. A palavra falada ou pensada me trava e a ocidentalidade do pensar me obriga a seguir uma linha reta e chegar a um final. Vocês precisam pensar numa questão norteadora, aquela dúvida, algo que te inquieta e que te move a pesquisar. Então, minha questão-chave agora é: como descobrir ou permitir expressar a dança como linguagem independente e não linear? A partir da questão norteadora, vocês precisam levantar dispositivos de pesquisa, gatilhos que deem o início, o start da pesquisa. A música e a dança se comunicam diretamente. A música desperta e move o corpo sem pensar demais sobre. O improviso como busca de uma dança pelo que ela é, sem racionalizar previamente. Conceitos de Laban. Uma aproximação de tradução da dança para a linguagem escrita. Uma exemplificação do pensamento fragmentado ocidental. Sentidos. Uso dos sentidos para explorar reverberações. Durante a pesquisa, vocês vão levantar referências, ou seja, livros, artigos e até mesmo espetáculos de dança que discutam o assunto ou que tenham os dispositivos que vocês estão pesquisando. Uma reflexão sobre a autonomia da dança como área do conhecimento. Cartas a um jovem poeta. Corpo e mente. A dança, Clausiana. História da dança no Ocidente. Music, arte das musas, música, dança e poesia. Mônica Dantas inscrevendo a obra no corpo do telespectador. Fenomenologia da percepção, de Maurice Merleau-Ponty. E se as unhas roessem os meninos? Terezinha Zeredo Rios. O fazer dizer do corpo. Parece bastante coisa, mas a maioria eu já li. Será coisa demais? É preciso escolher um formato para o registro dessa pesquisa. Pode ser um diário de bordo, um livro de artista, um artigo, um relato de processo. Talvez eu faça os dois. Melissa, você está tentando abraçar o mundo, uma vida inteira num trabalho só. Não tem como alguém dar conta de tudo isso. Você precisa afunilar mais. Como eu afunilo uma vida? Como diminuo o meu ser, que é o que a minha dança carrega a cada novo passo para caber numa folha, com normas da BNT. Mas essa é exatamente a visão eurocentrada do método científico que recorta, isola e reduz. Dentro do pensamento moderno existe um conceito que a modernidade ela separa tudo para depois juntar. E aí nesse sentido existe um antropólogo chamado Bruno Latour, que ele desenvolve uma teoria sobre os modernos e ele fala que se o moderno ele separa tudo que existe para depois juntar, isso significa que as coisas elas já existem dentro dela e que esse processo de separação ele é um fetiche do homem moderno que para poder saber que as coisas existem é necessário que ele isole, né? E isso está diretamente ligado também muitas das vezes quando a gente está pensando em processos artísticos, sobretudo no momento que a gente está na modernidade, né? Pensamento moderno.
Segmentar. É como a gente aprende na escola. Ou desaprende. Escola como fábrica. Fábrica de pessoas para o mercado e escola como fábrica, porque também é uma escola que produz com muita rapidez, numa linha de montagem, esse conhecimento que ela quer ministrar. Então, começa uma cabeça, aí depois a pessoa pega a cabeça e põe o corpo. O próximo põe um braço, outro põe o braço, até que no final sai a boneca. Isso é a nossa formação, que é português, matemática, geografia, química, inglês. O ensino médio tem 11 cadeiras. 11. O que caracteriza a produção em massa da fábrica? Caracteriza a segmentação e a fragmentação, não é? A falta de noção de todo. Como encontrar o todo numa instituição fragmentada? Como lidar com um problema global sendo fragmentada? Não vou. Frustração. Reaprender a ver, a ouvir e a pensar. O pensamento fragmentado afasta o ser humano da vida. Aprendemos o que nos toca. Aprendemos o que nos move. Princípio de instabilidade. O saber é provisório. Verbalização. Se a palavra aprisiona, a vontade liberta? Conhecimento liberta. Conhecer. Característica de sistemas abertos que sofrem crises não lineares. Há exemplo de sistemas vivos que elaboram sua história gerenciando a autonomia através das trocas informativas com o ambiente para garantir a própria sobrevivência. É como se realiza a pesquisa em dança no Brasil. Este estudo toma como referência o termo pesquisa, o qual está etimologicamente vinculado às noções de busca e investigação. A pesquisa aqui abordada é de natureza dissertativa, de caráter monográfico e que se organiza como discurso verbal e escrito produzido dentro da universidade, ambientes de encontro, trocas informativas e desenvolvimento de conhecimento. Desta forma, pretende-se problematizar a relação da dança com o modo de conhecer acadêmico, que se repete no modo que ensinamos e aprendemos dança. E que reflete no modo em que se é apresentado como se deve assistir dança. O formato é repetido incansavelmente, reproduzido de maneira mecânica e impensada por eras e eras. E se perguntam ainda, por que não se entende dança? Por que é difícil e de pouco acesso? Me pergunto se não estão lendo do jeito errado. Ou se procuram no lugar errado. Sei que esta forma não conversa com a minha. No entanto, fora de universidade, há um potente movimento de pesquisa não acadêmica em dança. Pesquisa essa efetivada por grupos, companhias, artistas de dança que produzem conhecimento, nem sempre sistematizado academicamente, mas organizados a partir de modos particulares de compreensão cognitivo-afetivas. E assim como Thaís Gonçalves coloca em Dança como Linguagem Artística entre o referente e o devir, eu procuro uma percepção da dança como potência afirmativa da vida, em contraponto à arte como modelo e representação, próprios do modo tradicional e crítico de entender o mundo. Em que medida compreende-se a dança como gramática, com códigos e territórios fixos, e como seria possível percebê-la em devir, encontro e experiência a mudar a ordem de um pensamento? Me deparei diversas vezes tentando encontrar palavras para descrever a ação. Mas a maioria das vezes chegava no ponto em que simplesmente não existia. A dança é sua própria linguagem, com signos que nem sempre conseguem ser traduzidos para outras linguagens. Para mim foi necessário me reorganizar diversas vezes, retomar o foco e relembrar que essa resposta está no início, na linguagem, e como se esforçam para mudá-la e traduzi-la sem necessariamente tentar entendê-la por si. Mas como se caracteriza a linguagem não verbal? Primeiramente, o que é linguagem? A primeira definição de linguagem a coloca como
qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos, gestuais, etc. A maioria dos acontecimentos é indizível. Realiza-se em um espaço que nunca uma palavra penetrou. E mais indizíveis do que todos os acontecimentos são as obras de arte. Então, como ela se comunica? O que a dança de salão diz? Novamente me traz essa sensação de ou eu penso ou eu danço. A técnica excessiva atrapalha e até me impede o movimento. Trava. Cha-cha-cha é uma invenção de palavra para algo que inicialmente era só uma sonoridade presente numa música e em um movimento específico feito com os quadris. Um chacoalhar de quadril disse tanto por si só, ao mesmo tempo que não podia ser descrito em palavras, que se fez necessária a criação de uma palavra que pudesse caber tudo o que o movimento significa. E ao mesmo tempo, ela não abarca todo o seu sentido por si só. Seguindo outro vetor, é interessante notar que Laban, na primeira metade do século XX, já pensava a dança independente da palavra e da finalidade dada a priori, chegando a associá-la ao ato de brincar, da experimentação de situações inimagináveis. Para ele, pensar por movimentos ou pensamento-movimento está relacionado a um conjunto de impressões de acontecimentos, para o qual não se tem uma nomenclatura adequada. Constituem experiências que fazem calar e são inexprimíveis de outro modo. Esse tipo de pensamento, para o bailarino, aperfeiçoa-se no fazer e no dançar. Se comunica no fazer, se comunica pelo ato. Abordar a pesquisa da arte da dança é tratar com objetos cujas dinâmicas oscilantes entre regularidade e irregularidade nos presentificam a complexidade do vir a ser. É trabalhar no cultivo e na construção de conhecimento corporificado, metafórico, teórico do corpo dançante, instável, afetado e processual. Há muito o que dizer sobre esse estudo. Sobretudo o que se discutir no âmbito do qual se fez necessária essa quebra. E eu não conseguiria dizer de outro jeito que não de forma sonora, visual, verbal e não verbal. Mas eu não consigo fugir ou ignorar a palavra. Consigo? I work at the United Nations Human Rights Council in Geneva as part of a non-governmental organization called the International Humanist and Ethical Union. We have been speaking and writing against marriages. And I wasn't the only one dealing with them by the week. There are things we have to face up to. There are great problems in this area. And we're not going to solve these problems by... Como eu vou contra a palavra partindo dela? Como eu sei o que o meu corpo quer dizer? Como o meu corpo se comunica? O que ele me diz?